Bom dia. O lado de lá está bem mais animado do que o dia que está aqui, mas eu espero que a gente continue nesse tom, assim, né? Não o tom de lá. Vereador Toninho Vespoli, muito bom dia ao senhor, tudo bem? O senhor já estava aqui muito bem representado, mas... Tem lugar ali, ó, também. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Tem lugar aqui, ó. Bem, bom dia a todos. Essa daqui é mais uma das várias reuniões que foram feitas desde maio ou junho, não sei exatamente quando começou, abril? Desde abril, em que a gente acabou provocando isso por intermédio de um ofício dirigido lá tanto ao Executivo, tanto à Secretaria de Gestão, quanto à Secretaria de Finanças, pedindo para a elaboração de um grupo de trabalho com o objetivo de tentar reparar a injustiça que foi feita ao longo desse tempo com os servidores admitidos. Bem, de lá para cá, vocês já se reuniram muitas vezes, umas 4 vezes pelo menos. Aqui tem um relatório que foi feito, inclusive com umas notas aqui da transcrição do que foi falado em cada uma das reuniões, enfim. Acho que agora a gente está chegando numa relação, numa redação final, ou pelo menos no entendimento final, não só das pretensões e das reivindicações de uma determinada categoria, mas também o olhar do governo daquilo que é possível e de que maneira isso pode ser olhado, se é possível, se não é possível, e sendo possível, como é que essa coisa pode ser feita. Essa é a ideia exatamente desse grupo de estudos, né? A partir daqui, eu tenho a impressão de que esse grupo esgota um pouco o seu papel e já tem subsídios suficientes para o governo tomar uma decisão de natureza política ou administrativa, que seja, para enfim, aceitar os termos, as condições, as sugestões que estão feitas por esse grupo de estudos, ou não, né? Então, eu primeiro gostaria de saudar aqui, quer dizer, o trabalho que todos desenvolveram aqui para chegar nesse relatório final. Enfim, essa é a introdução. Agora passo a palavra a quem quiser se pronunciar, especialmente, parece que esse tinha um documento que vocês iam entregar hoje, é isso? Não quer abordar o tema, por favor? Você as pessoas já têm conhecimento disso que você está trazendo? Então, acho que seria interessante você falar antes, né? Porque, no final, acho que a novidade do dia é exatamente esse documento. Olá, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez aqui no GT dos admitidos, né? Nesse processo que o próprio vereador colocou, né? Que surgiu a partir de uma audiência aqui na Câmara mesmo, né? Que após então esse encontro nosso, a gente firmou então esse acordo de montar esse GT para que fosse feito esse debate sobre os aspectos, né, viáveis do ponto de vista orçamentário e legal e técnico, né, para a questão dos servidores admitidos. Então, nesses encontros todos que a gente vem aqui fazendo, né, a gente vem, né, fazendo esse debate do que até que ponto a gente avança, até que ponto a gente não avança, muitas dúvidas sobre as questões de número, né, quantos servidores nós somos, né, quantos ativos, né, quantos inativos, algumas dúvidas também sobre impacto, né, enfim. Então, tem todo, né, um processo aqui ao longo desses últimos nossos encontros. E hoje, a partir aqui da última reunião, da última
né, especificamente teve uma dúvida bastante específica sobre uma listagem que saiu lá no DO, né? Então a gente já falou um pouco sobre isso aqui nessa reunião anterior. Saiu então no dia 7 de julho desse ano, né, uma listagem de um grupo de servidores admitidos, em que vocês, né, colocaram que havia muita dúvida do porquê daquele número, né, que, se eu não me engano, a conta que vocês tinham feito tinha dado 5.100 servidores mais ou menos, e vocês, né, colocaram, olha, mas o governo tinha antes, né, falado que era em torno de 6.500, como é que agora aqui no DO saem 5.100, né? Então daí eu já tinha feito essa consulta internamente ao nosso corpo, né, legal, técnico e jurídico, e mais uma vez fiz uma outra, né, consulta aqui para tentar entender, né, o porquê 6.500 e porquê ali 5.100. Mas eu já tinha até feito então esse adiantamento aqui, que aquela listagem do DO era muito especificamente de um acordo que estava sendo feito, né, entre a Prefeitura, né, e a União, para que celebrasse, então, né, um acordo de legalização, de regulamentação desses servidores no quadro do nosso RPPS. Então, eu falei, então, né, a gente precisa só entender, né, que critérios é que foram utilizados nessa listagem, né, só para comparar com aquele valor que a gente usava, que vinha ali da base de dados. Então o número correto é 6.000 mesmo, é isso? Isso, exatamente. Aí até posso ler aqui, mas queria só, né, de uma maneira bastante breve, colocar o porquê que basicamente tem, então, essa diferenciação, né? Hoje, então, né, de acordo com a base de dados do dia 18/8/2017, são os dados cadastrais do SIGPEC, né, que é a base de dados ali da Prefeitura, são números oficiais, né, vindas da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. São 6.738 servidores admitidos ativos e inativos, sendo 5.352 inativos e 1.386 ativos. E aí, o que diferencia esses 6.738 daqueles que saíram lá na listagem? Que tem 1.620 servidores que não constaram do edital. Me permite um minuto só, eu não estou aguentando essa gritaria, eu vou ver o que está acontecendo lá, tá? Continue aqui, por favor. Então, são 1.620 que não constaram na lista, porque são servidores inativos aposentados antes de dezembro de 1998. Então, a diferença é essa, são 1.620 que não constaram, que são servidores que se aposentaram antes de dezembro de 1998, portanto, não faziam parte do universo levantado para o fim do estabelecido no processo administrativo número 2010-0062-905, dígito 4. Então, a diferença é essa, né? Então, hoje são 6.738. Aí a dúvida, né? Eu vi que vocês falaram, como assim, né? 6.738, né? Sendo que a gente tinha falado ali. Isso, exatamente, né? A gente tinha falado aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. 6.451. Acontece que, dentre esses 6.451, né, já estão excluídos o quadro de atividades artísticas, né, que aquilo que eu mostrei para vocês era o universo de servidores que iriam ser contemplados com a minuta do projeto de lei de vocês. O número da COGEP é todo o conjunto de servidores admitidos, né, que são cadastrados como admitidos na base de dados. A outra questão é que aquele número que eu fiz, aquele levantamento, em maio de 2017, é a folha de pagamento. O número gerado pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas é de 18 de agosto de 2017, a base de dados cadastrais. Então, para fins oficiais de quantidade de servidores,
nós utilizamos 6.738. Para fazer o impacto orçamentário, não necessariamente são todos os que estão cadastrados ali, né? Porque vocês sabem que na própria minuta de projeto de lei de vocês tem um conjunto de servidores que não entra, por exemplo, o quadro de atividades artísticas, tá? Então, é basicamente essa a diferença. Aqui, nesse ofício que vocês enviaram aqui para a gente, então, são 3 pontos, né? Então, vocês pedem a publicação da lista de admitidos que deveria ser afetada pela proposta de minuta de PL, incluindo ativos, aposentados e os sem paridade, com indicação do nível e função, incluindo o número de ordem para efeito de averiguação do número total de servidores. Nós optamos para não apenas, né, mostrar aqueles que vão ser afetados pela minuta de PL, fazer uma listagem completa dos servidores admitidos. RF, vínculo, nome, cargo, data de ingresso e data de aposentadoria, inclusive unidade de lotação. Esses dados todos estão nesse CD, né, que foi enviado pela nossa Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que vai ser disponibilizado na íntegra para vocês. Eu vou fazer, então, essa resposta oficial ao grupo dos admitidos e Sindicep, e aí vocês podem fazer a consulta, né? Eu acho que é mais fácil até do que eu fazer a entrega de uma lista impressa, que ia dar algumas né, dezenas de páginas aqui. O número 2 era a identificação e apresentação da origem da divergência entre os dados. Então, é isso. Então, aquilo que a gente já tinha falado, do que o que tinha saído ali no DO era um acordo entre a Prefeitura e a União, para a celebração desse acordo aqui. A divergência são os 1.620 que se aposentaram antes de 98, que não entram no processo de 2010. E a diferença, eventualmente, entre 6.738 e 6.451, aqui está, então, a base de dados cadastrais total, e ali eu tinha, né, mostrado já excluindo os servidores que não iam ser contemplados pela minuta de PL. Então, está aqui, então, essa é a contribuição aqui de hoje, desses pontos novos. A outra questão que eu vim aqui para trazer é a resposta ao ofício dos vereadores Mário Covas Neto e Vespoli, em que aqui a gente coloca, né, de maneira bem resumida, mas ao mesmo tempo com bastante detalhe, como é que foi feito o cálculo de impacto que a gente mostrou no nosso último encontro aqui. Então, mostra quais as bases de dados, quem que está, quem que não está, e que rubricas foram consideradas, e como é que foi feito o cálculo de impacto para 2017, 18, 19 e 20, que é esse escalonamento da proposta da minuta de PL para vocês. Isso também vai ser disponibilizado aos vereadores como resposta, e, obviamente, eles vão também, né, depois passar para vocês. Então, o que eu tinha aqui marcado eram esses 2 pontos. Então, era a resposta a esse ofício, né, e a resposta ao outro ofício de vocês, aquele que eu falei da divergência entre os dados, para deixar mais esclarecido agora com toda essa planilha. E aí me coloco à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham ainda. Obrigado. Só por curiosidade, aqui, a reunião ao lado é do Conselho Municipal da Defesa da Criança e do Adolescente, em que os adultos não se entendem. Na verdade, não tem nenhum vereador lá. Eu achei que tinha alguém sendo agredido. Hoje em dia, político, numa reunião coletiva, ele está sempre sujeito a ser tratado de uma maneira, vamos dizer, menos digna. Mas não é isso, não. Isso é briga interna de um conselho que, enfim, a gente foi lá, o que nós conseguimos fazer foi fechar a porta apenas, mas ainda tenho... Eles estão lá se entendendo, quem sabe consigam chegar no entendimento, tomara.
Bem, eu passo a palavra para quem desejar fazer uso dela, por favor. Bom dia. Nós vamos só retomar rapidamente qual é o alvo, o assunto do nosso ponto de vista dessa reunião de hoje. A gente teve aquela audiência pública no dia 17 de abril, e, como fruto dessa audiência, a partir de uma proposta feita pelo Toninho Vespoli, e a presidência dessa audiência foi do vereador Mário Covas Neto, a gente tirou ali a constituição desse grupo de trabalho. Com que objetivo? Objetivo de estudar uma saída, uma solução para a demanda dos servidores admitidos. A gente teve, esse é o 5º encontro, nós tivemos 4 encontros desse grupo, com representantes da Secretaria da Gestão, Secretaria da Fazenda, eu como representante dos servidores admitidos, o Sindicep, que vem representando essa questão, e os gabinetes dos 2 vereadores que assumiram esse trabalho conosco. Como fruto desse trabalho, nós partimos da proposta que nós havíamos protocolado na audiência pública, que foi uma proposta construída ao longo de, agora, 6 anos de trabalho, de diálogo com as diversas administrações. A construção dessa proposta, na verdade, começou em 2007, quando nós começamos a discutir aqui dentro da casa a primeira reestruturação do nível superior que criou o quadro dos especialistas. Essa saída já estava sendo apontada lá atrás. Nós construímos essa proposta a partir de muita conversa, de muitos diálogos, com leis na administração passada já aprovadas, onde nossas propostas foram parcialmente contempladas. Então, vencida toda a questão legal que historicamente vinha se arrastando em relação à nossa questão, porque tudo que colocavam ao longo desses 36, quase 40 anos de discussão sobre a nossa existência, sempre se dizia que admitido não podia ter carreira, porque, a partir da Constituição de 88, só ingressava no serviço público através de provas de concurso, de provas e títulos, enfim. E que nós não podíamos ter carreira porque o nosso vínculo inicial não foi esse. Então, o que nós fizemos? Vamos contornar essa situação jurídica, histórica jurídica, enfim, fora das carreiras. Nós não queremos carreiras, nós queremos salários iguais para trabalhos iguais. Nós estamos aqui, desde 1980, trabalhando em todas as políticas públicas, inventando-as, inclusive, e hoje nós ganhamos igual qualquer um que tenha entrado há 5 anos atrás. Não tem sentido isso. Nós somos formadores de quadros, nós somos inventores de políticas públicas. Não tem sentido jurídico mais nenhum, legal, a gente está ganhando o que ganha. Então, a questão legal está vencida. A questão orçamentária, desde a audiência pública, ela vem sendo contornada com a proposta da Secretaria de Fazenda de diluir o impacto inicial, que, calculadamente, em junho do ano passado, esse acerto ficaria na conta de 0,2% de impacto sobre a folha corrida de pagamento da Prefeitura Municipal de São Paulo. Mas esse impacto, ainda sendo considerado grande, então foi pedido para nós que nós diluíssemos esse impacto, nós fizemos isso, reformulamos a nossa proposta segundo 2 pontos de vista, que foram apresentados, um pela gestão, outro pela Secretaria da Fazenda. A questão sobre a nossa proposta inicial, apresentada pela gestão, foi de que a redação do projeto tinha que ser de outra maneira,
porque nós tínhamos que citar quadro a quadro, lei a lei, o que seria feito com cada um dos quadros, independentes. E a gente tinha feito a redação primeira, citando no mesmo artigo todos os quadros e todas as leis. Bom, não pode ser assim, tá bom, a gente redigiu de outra maneira. E a sugestão apresentada pela Secretaria da Fazenda de diluição do impacto também foi feita. Então, a gente iria aproveitar, na nossa proposta, a rubrica de R$ 1 milhão que nós conseguimos o ano passado, na lei de orçamento do ano passado para esse ano. Nós temos R$ 1 milhão endereçados para nós. Então, tinha que usar esse 1 milhão nessa proposta, porque não podia ser abono, não podia ser... Então, tem que usar na lei. No salário de dezembro. Então, a gente colocou no salário de dezembro e diluiu o impacto em 3 anos, 2018, 19 e 20. Então, o impacto sobre 2018 já contaria a partir de dezembro, e não de janeiro, para poder usar a rubrica de 1 milhão. Bom, fizemos a lição de casa, redigimos de novo a nossa proposta, considerando tudo o que a Secretaria da Gestão colocou, a Secretaria da Fazenda colocou, apresentamos a proposta. Houve uma controvérsia, como o Marcel já disse, em relação ao número dos servidores admitidos, que trouxe à baila a necessidade da gente resgatar a nossa identidade também nesse processo. Porque, se trata de um processo de reparação de responsabilidades sobre nós, então também implica em a gente saber quem nós somos, quantos somos, quem somos, onde estamos, enfim, resgatar a nossa história. Isso o Marcel trouxe hoje esses dados, nós pedimos a publicação em Diário Oficial. O Marcel alegou que hoje, sendo Diário Oficial virtual, não haveria gasto em papel, então isso poderia ser feito. Enfim, e nós estamos hoje aqui, agradeço a todos pelo esforço que esse grupo empreendeu para chegarmos até aqui. Agradeço muitíssimo aos vereadores Mário Covas Neto, ao vereador Toninho Vespoli, por nos ter propiciado esse momento de solução, que a gente espera que seja de solução. É impossível que, depois de tantos argumentos, de tanta legitimidade do processo, a gente chegue no final dele sem nada. Não podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Isso contraria tudo que a gente se propôs a fazer. Então, nós esperamos realmente que hoje a gente saia daqui com alguma posição em relação ao nosso pleito, que vem se arrastando, repito, ao longo de todas as administrações, que vem desde o começo da nossa existência, em 1980, 8 anos antes da Constituição Federal, essa que nós temos hoje. Então, está na hora de resolver, porque cada administração, sucessivamente, né, ao longo desse tanto tempo, cada uma interpreta a lei do jeito que bem entende. Né? E a conveniência sempre foi da administração. Hoje nós temos aí esses 6.000... Quanto que o Marcel falou que nós somos? 6.738 servidores que estão ao léu. A cada administração ele é tratado de um jeito, é entendido de um jeito. Não pode ser isso, gente. Até já existe decisão judicial, acórdão, que diz que a gente não pode mais ser tratado como serviço temporário depois de tanto tempo, que a administração tem que assumir alguma responsabilidade conosco. E sempre lembrando que a grande maioria desses 6.000 e tantos que estão aqui hoje, assim estão ainda nessa situação, porque a administração não cumpriu a própria lei que criou. Porque a nossa lei, que nos admitiu no serviço público, ela diz no seu artigo 5º que trienalmente essas funções seriam transformadas em cargo chamado concurso.
que as pessoas seriam inscritas ex officio nesses concursos e que, se não passassem, seriam desligadas em 6 meses. Não só não foi feito isso, como, na única vez em que a prefeitura foi obrigada, por lei, a inscrever ex officio as pessoas em concurso, e assim o fez, não tendo essas pessoas passado, o que ela fez? Ela tirou o parágrafo único do artigo 5º e não mandou ninguém embora. Então, não venha dizer hoje que nós estamos aqui porque somos folgados, burros, incompetentes, que não passamos em concurso. Isso não é argumento. Todos os que estão aqui, assim estão nessa situação até hoje, porque não sequer tiveram oportunidade de prestar concurso, porque suas funções não foram transformadas em cargo, e não foi chamado concurso. E os que passaram em concurso não foram chamados, porque, não atendendo, inclusive, o ato das disposições constitucionais transitórias número 19, que reconhecia a nossa estabilidade no serviço público, dizia lá que, nos concursos que as pessoas estáveis iriam prestar, o tempo delas seria considerado como título. Nem isso foi feito. Mas as pessoas, mesmo assim, prestaram concursos, passaram e não foram chamadas. Então, esse assunto eu estou só retomando, gente, para a gente não se esquecer, porque nós estamos há 10 anos repetindo a mesma história. Então, não pode mais. A história está aqui, nós fizemos um relatório final desse grupo de trabalho, contando tudo o que aconteceu, anexando todos os documentos, os registros que agora nós temos. Então, está aí. Contornamos todos os obstáculos, as dificuldades que foram apresentadas para a gente, tanto legal quanto orçamentária, e queremos, então, agora um encaminhamento, uma posição do Executivo, porque o PL, que vai corrigir a nossa situação, ele precisa ser mandado para casa aqui pelo Executivo. O Legislativo não consegue fazer isso, não é competência do Legislativo fazer isso. E todas as vezes que tentou fazer, e conseguiu, inclusive, aprovar leis aqui para corrigir essa situação, chega lá, o prefeito veta. Assim como vetou 2 vezes agora a gente na LDO também. Até agora a gente não entendeu direito por que não podemos estar na LDO, mas tiraram a gente 2 vezes da LDO. A casa aqui entendeu a situação, colocou a gente como meta, como prioridade lá, a reparação salarial da gente, e vai lá, o prefeito tira. Então, tem que ser uma iniciativa do Executivo. Obrigada a todos. Eu espero que a gente saia daqui com alguma coisa que nos alente a continuar até chegar numa solução dessa questão, antes que o último morra, né? Porque a gente já está, a nossa categoria é muito envelhecida, e, ano a ano, o número de servidores admitidos diminui de uma maneira patética, trágica. De junho do ano passado até junho deste ano, a gente teve uma diminuição de quase 500 servidores. E é tudo vacância por falecimento. Então, está na hora de resolver, eu acho. Vai ser muito difícil para esses 6.738 servidores, né, passarem o resto dos seus dias dizendo: a gente ganhou, mas não levou. Temos razão, mas ninguém reconhece a gente. É muito duro isso. Até porque nós somos velhos e, na iniciativa privada, ninguém quer saber de velho. Principalmente servidor público aposentado, do jeito que anda a questão de se ver o servidor público como privilegiado, como folgado, como, enfim. A gente não consegue, mesmo com toda a competência que temos, as pessoas aí aposentadas com mais de 70 anos fazendo bicos. Então, não dá, gente, isso não é decente.
por favor, eu peço um esforço para que a gente saia daqui com alguma perspectiva de solução. Obrigada. Obrigado, Sueli. Eu queria complementar algumas informações. Bom, primeiro que é importante a gente ter um número definitivo, preciso aqui, de que admitidos que a gente está falando, né, de quem são os admitidos pela 9.160 que a gente está falando, que inclui as pessoas que estão aposentadas mesmo antes de 1998, e nessa minuta de projeto não inclui atividade artística, não é porque não está sendo considerado admitido, é que, diferentemente dos demais casos que estão previstos na minuta que a gente construiu, as atividades artísticas têm um pleito próprio, né, que é desde 2011, quando houve um reajuste para esses quadros, que eles não se encaixam, não tem nenhuma correspondência em nenhuma carreira específica, é um quadro específico de admitidos, e eles têm um pleito que é o seguinte, principalmente o pessoal de nível médio técnico, que em 2011, em cerca de 150%, foi um reajuste que houve para o nível superior. 160 ou 170, se eu não me engano. E para o nível médio técnico, o reajuste foi de metade, a porcentagem pela metade. Né, e não fazia o menor sentido. Então, quando procuraram o sindicato, o pleito sempre foi esse, também não resolvido. Né, então, não é o mesmo questionamento que é feito pelos demais admitidos, pelo número de 6.451. Os 6.451, que são objeto dessa minuta de PL, em discussão na audiência pública, em discussão aqui nesse GT, eles são admitidos com alguma correspondência e sempre foram assim tratados no momento das reestruturações de carreiras, nas correspondências com as respectivas carreiras, em quadros dentro do quadro daquelas carreiras, mas em correspondência de função. Né? E esses 6.451, de que agora parece que esse é o número oficial, que parece que a resposta oficial vai vir ao Sindicep, mas a gente reforça aqui que seria muito importante que isso fosse publicado em DOC, né? Porque acho que fica um registro muito importante desses 6.451 ou 6.738, contanto que especifique quem é atividade artística, aí a gente sabe quem são as pessoas, mas que tivesse esses números publicados em diário, esses nomes publicados em diário oficial, até para a gente saber de quem que a gente está falando. Isso eu acho que é importante para os próprios admitidos e passa a ser um registro histórico também do que a gente está falando aqui. Com relação aliás, agradecendo já esse tempo todo tanto o Toninho Vesper quanto o Mário Covas Neto, os vereadores que possibilitaram desde a audiência acontecer, o GT principalmente acontecer, que é onde a gente pôde fazer um debate, como o Marcel falou, e agradecendo a presença da Secretaria de Gestão aqui hoje, especialmente na figura do Cláudio, um debate orçamentário, legal e técnico, né, onde a gente teria que chegar no final disso e identificar qual é o obstáculo que está colocado. Porque o relatório que a gente construiu a partir do GT, a partir um relatório construído pela Sueli, né, a partir do debate que a gente fez no GT, que a gente acho que falta algumas coisas para a gente fechar, e a gente queria a opinião dos dois gabinetes, inclusive, para a gente fechar o relatório e encaminhar para a gestão antes disso. Então, eu queria, acho que até um encaminhamento que a gente hoje já protocola, deixa com vocês já receberam, a gente opina sobre ele, e essa semana já chegar para a gestão essa proposta do relatório para vocês. Porque esse relatório, ele se baseia, ele traz um resgate histórico que é assim, um primeiro momento, que essa minuta ela não saiu do nada, ela é um debate que, como a Sueli diz, começa há 10 anos, quando você começa a identificar o processo, de uma forma mais organizada, o processo de sucateamento dos servidores admitidos, que são sempre jogados em reestruturação após reestruturação lá para a ponta de baixo na correspondência com as carreiras. Né? Então, aquela minuta de projeto de lei, né, construída dentro do sindicato, com o grupo de trabalho, ela visa trazer justamente a correspondência de valores para pessoas que trabalharam 30 anos na prefeitura.
né, e que merecia essa correspondência em termos de valor salarial. E nós identificamos, quando a gente construiu em assembleia a solução de fazer um quadro à parte, foi justamente para superar o problema jurídico, que até o Dr. Luiz Gustavo, na audiência pública, referendou nossa posição, que é de que não tem mais problema jurídico, aliás, posição de entendimento, inclusive, na gestão anterior e nessa gestão. Né, que não tem mais problema jurídico, porque, acho que o Dr. Luiz Gustavo falou, é inconstitucional sem impedir o cara de ser valorizado. Né? Isso é inconstitucional. Né? Então, acho que esse primeiro ponto a gente supera no primeiro projeto. E é importante registrar, e tem que, acho que constar isso no relatório, que o segundo projeto de lei, a segunda minuta de projeto de lei que a gente traz, que é resultado desse grupo de trabalho, é justamente para responder à questão orçamentária trazida e imposta pela administração, que ela coloca, olha, não temos condições de fazer esse ano, nós temos que dividir, isso foi colocado desde da audiência pública, né, pelo Ahmed. Ele traz o posicionamento da Secretaria de Finanças, que é a dificuldade que a gente tem é de fazer isso numa tacada só. E a gente traz uma alternativa construída também com os trabalhadores, dentro do grupo de trabalho, que é pegar as pessoas do posicionamento que elas estão agora, dizer, bom, a gente queria chegar até aqui. A gente não vai chegar de uma vez, então nós colocamos para 2020. Até 2020, a gente parcelou a porcentagem de forma, partindo de que ponto? Primeiro, do salário em que aqueles que foram reestruturados em 2014 no subsídio conseguiram, e aqueles que não foram reestruturados, né, e também tinha a GCM, e também tinha o agente vistor, mas não foram reestruturados por nível básico e médio. E eles precisavam também ter uma equivalência que você trouxesse o pessoal que era não estável para a mesma situação do estável. Então, era uma correção disso, mais essa porcentagem. Então, a gente conseguiu fazer porcentagens e valores que estabelecem essa equidade no tratamento dos servidores admitidos, trazendo uma solução para aqueles que aqui não aconteceu nada, né, e também chegando no posicionamento. E respondendo para a administração que há à disposição dos servidores admitidos, né, que é à disposição da representação dos servidores admitidos, do sindicato, de que isso possa ser tratado de uma forma condizente com o problema que está colocado orçamentário aqui pela gestão. Então, a gente respondeu a isso. Então, não faz... o que acho que a gente precisa... E eu acho que a gente depois precisa publicar o relatório, uma vez a gente passado por esses trâmites, apontando isso, inclusive, né, e que, quando a gente fizer isso, e aproveitando o que o Cláudio está aqui, né, o Mário colocou aqui que a gente tem que, a partir desse relatório, a partir do posicionamento aqui, dizer o que é possível ser feito, porque, assim, uma saída a gente apresentou, pode não ser essa, mas a gente quer ouvir qual que seria a outra saída. Porque, se a gente superou o problema jurídico, se a gente abriu a alternativa de discutir do ponto de vista orçamentário, repetindo o que o vereador Mário Covas disse aqui, é decisão de natureza política ou administrativa. Sim, é administrativa, mas a decisão ela é política. A decisão é política em que sentido? É uma decisão que diz assim, olha, existe uma situação, é o reconhecimento, esse GT, para mim, já é o reconhecimento, que a administração, aliás, reconhece que, ao longo de 30 anos, foi tratado uma parte dos servidores públicos de uma forma transitória. Né, da Constituição de 88, tratou-se como transitório, ou seja, como as coisas transitórias que não são regulamentadas são tratadas, para debaixo do tapete, sempre empurrado para o canto. E eu acho que esse reconhecimento tem a partir que tem um GT que vai ter um relatório. Se a gente chegou nesse ponto, assim, se há o reconhecimento, falta dizer de que forma que a gente vai solucionar. Porque eu não consigo imaginar como é que andaria para trás para dizer assim, olha, agora a gente não reconhece mais. Eu não consigo imaginar. Acho que o que a Sueli coloca aqui está muito claro, para fechar, para encerrar, que a gente espera, sim, uma saída. A gente fez uma proposta,
de como sair disso, a gente quer ouvir de que forma, não é isso, mas o que a gente pode mexer para que seja e para que a gente chegue naquilo que a gente gostaria. Qual é o posicionamento do governo em relação a isso? Porque eu entendo que, até o momento, o governo reconheceu tudo que a Sueli disse aqui, essa história que eu não vou repetir, porque melhor que ela não tem ninguém aqui para a gente, para fazer esse registro histórico, do que é a situação dos admitidos que, ao longo de 30 anos, foram tratados de forma que agora precisa ser reparada. De uma forma totalmente injusta, colocado para escanteio, rebaixado, desmoralizados, com a questão... isso afeta do ponto de vista emocional, isso afeta do ponto de vista da dignidade, do ego, afeta a saúde das pessoas, vida social e econômica, e o tratamento que foi dado ao longo do tempo, que eu acho que a reparação é esse caminho que a gente já apontou, e eu acho que a gente precisa ouvir de vocês como é que a gente fecha essas questões. Então, boa tarde já, né, que eu cheguei atrasado, a todos e a todas. Bom, primeiro, agradecer, eu acho, quando a gente fez a proposta, o vereador Mário Covas, já de pronto, sensível do jeito que ele é, a querer fazer essa discussão. Porque vamos ser bem claros entre a gente aqui, né? Talvez se essa proposta ficasse só no nosso mandato, talvez não tivesse a repercussão que tivesse, porque a gente sabe o peso que o Mário Covas, inclusive, tem, né, na administração, assim, né? Presidente do PSDB e tudo mais. Então, eu acho que agradecer pessoalmente o vereador pela sensibilidade que ele sempre mostrou nessa casa ao longo dos 4 anos e meio que eu estou aqui com ele. Uma outra coisa eu acho que eu fico até contemplado já com a fala dos dois companheiros, mas eu queria ressaltar algumas questões, né? Uma delas é a questão, acho que, do direito, né? Se as pessoas foram antes de 88, né, feito um chamamento pela prefeitura, e a prefeitura teria de fazer vários concursos públicos, né, porque periodicamente tinha de fazer concursos públicos, e ela não fez. Então, acho que isso é um problema do Estado, né? E não é um problema dos funcionários. Então, os funcionários estão em uma situação, porque o Estado acabou... Quando eu falo Estado, é porque passou por vários governos, né, municipais, né? E eu sei que também não é um problema agora dessa gestão, enquanto gestão, né? É um problema acumulado de várias gestões, porque estou falando que é um problema de Estado, do ente federativo, né? Como eu estou aqui há 5 anos, não posso falar anteriormente, mas posso falar da gestão passada, que eu acho que teve dificuldade de dialogar com a questão dos admitidos, né? E agora nós estamos numa outra gestão, né? Que eu acho, no meu ponto de vista, que do mesmo jeito que a outra gestão não deu uma resposta para os admitidos, eu acho que não dá para essa gestão não dar. Porque o problema não é de gestão, é um problema de Estado. E a gestão, acho que tem uma responsabilidade de dar uma resposta, né? E uma resposta não passa a ser, eu acho que só pelo financeiro, mas o financeiro passa a ter outros reconhecimentos, né? Um reconhecimento de, muitas vezes, eles ter ser tratado como funcionário de 2ª, 3ª classe, porque acham que eles entraram pela porta dos fundos, né? Então, dar um patamar de reconhecimento para eles é valorizar, inclusive, toda a vida que eles tiveram enquanto servidores públicos e ter o compromisso com o serviço público. Então, eu acho que essa é uma questão. Uma outra questão, eu acho que é a questão do orçamento, né? E que a gente sabe as dificuldades orçamentárias que se tem. Agora, assim, como o governo vem falando, a gente está com um orçamento, inclusive, apesar que teve governo de transição, mas muito elaborado pela gestão passada. A gente também sabe que a prefeitura está criando um caixa, né? Apesar da dificuldade, a gente sabe que a gente não vai saber direito o que vai acontecer no 2º semestre, a questão econômica, mas nós temos em torno já de perto de 12 bilhões
encaixa na prefeitura. Eu acho, inclusive, que os admitidos eles estão dispostos, inclusive já tiveram de falar de um escalonamento. Eu acho que não está tendo uma intransigência dos admitidos, né, uma radicalidade para falar, não, é nosso direito, a gente quer aqui nesse momento, não sei o quê. Eu acho que estão dispostos, inclusive, a conversar uma contraproposta, caso esse escalonamento não seja possível pelo orçamento, né? O que eu acho que não pode acontecer aí, meu ponto de vista, eu acho que seria um erro agora da administração, vou falar de administração, se fazer a mesma coisa que a outra administração, de até reconhecer, mas não dá uma resposta, não dá uma alternativa, não dá uma proposta. Isso que eu acho que é ruim, que eu acho que foi ruim para outra administração, e eu acho que essa administração não deveria fazer isso. Quando a questão jurídica, sim, a própria administração passada, quando fez a mudança de cargos e salários, acabaram colocando todos eles em uma faixa, inclusive que eu achei numa faixa muito baixa para quem está 20, 30 anos contribuindo com a administração. E foi feito já uma tabela à parte a eles. Então, assim, hoje eles já estão em uma política diferenciada. Então, assim, não tem, eu acho, o que falar que é inconstitucional ou ilegal qualquer uma reparação para eles, um aumento a eles, já que já tem uma política separada para eles. Então, acho que isso, no meu ponto de vista, já está superado, né? Agora, sim, né, eu acho que o Covas vai acabar falando um pouco aí nossa proposta, né? Mas eu queria também, agora, nesse lado, agradecer a administração, porque eu concordo aqui com o Antiqueira, só o fato de já ter esse GT é que também a administração está tentando dialogar e achar uma solução. Eu acho que isso já é altamente positivo, né? Agora, eu acho que a gente tem que dar o segundo passo, eu acho que vem uma proposta mais concreta, né? Porque também não adianta a gente fazer o GT e ter o reconhecimento, mas não tiver... é a mesma coisa que falar, eu reconheço, mas não vou fazer nada, né? Eu acho que isso é muito ruim, né? É muito ruim, eu estou até da parte humana de todo o processo, né? Da parte humana, não só da questão que eu acho que é um direito, né? Nem estou falando do direito, que o direito está garantido, mas das relações humanas, é saber que as pessoas têm direito, simplesmente virar as costas e falar assim, olha, tem direito, mas eu não vou fazer nada. Eu acho que seria o pior dos mundos, né? Mas é isso, né? Eu acho que aí o Covas vai falar um pouco a nossa proposta aqui, e eu queria agradecer aí de coração aí os técnicos, porque eu sei que são técnicos, como já foi falado, a decisão agora vai partir para uma decisão política, que eu sei que não está na mão de vocês, mas eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo já ajuda bastante a gente achar esse ponto de equilíbrio e uma solução, né? Bem, só para colocar alguns pontinhos aqui, antes de passar a palavra para o Mário Covas Neto e para o Cláudio. Então, já desde algum tempo mesmo a gente vem, né, nesse diálogo. Eu, né, logo naquela primeira reunião que a gente fez, ainda na sala ali do vereador Mário Covas Neto, eu coloquei que a ideia, né, pelo menos por parte aqui do governo, a ideia desse GT era da gente fazer, então, com um estudo, né, conjunto, né, porque normalmente os GTs têm esse aspecto mesmo, né, de contribuição conjunta, né, para a gente fazer com estudo sobre algum tema em específico, né, e no final a gente fazer um relatório final, né, com aquele acúmulo todo, seja impacto, seja quantos são, seja com algum PL ou com não PL, enfim, a ideia era mais ou menos essa. E aí eu acho que ao longo desses encontros, eu acho que a gente, né, conseguiu, né, avançar nesse diálogo, e por mais de uma vez a gente colocou aqui, eu mesmo, né, o próprio Ahmed, que a gente estava aqui, né, com esse interesse de construir mesmo esses entendimentos, né, e de mostrar os dados, de mostrar até onde dá para ir, onde não dá para ir, ou por quê, né, enfim, a ideia era sempre colocar sob o aspecto de viabilidade, tanto orçamentária, como técnica, como, né, jurídica. Aí são os 3 pontos que a gente sempre colocou aqui. E aí a gente fez esse debate ao longo do tempo, né?
Só para colocar algumas coisinhas, por exemplo, que a própria Sueli falou que a proposta desse escalonamento partiu da Secretaria da Fazenda. Só né, uma reparaçãozinha que, na verdade, o Ahmed ele colocou aqui na reunião que ele veio que não teria como fazer. Na verdade, eu acho que a proposta foi minha. Para reparar bem, foi até uma forma de tentar sensibilizar o governo de que era possível fazer de uma outra maneira. Então, acho que ninguém do governo se comprometeu exatamente com isso, mas sim. Viu isso como uma possibilidade de solução do problema. Sim, claro. Então, porque na verdade, pelo que eu me lembro, né, o que a gente colocou aqui, né, já dado que esse ano seria impossível da gente fazer qualquer tipo de desse avanço em uma vez só, se tiver um acordo, né, orçamentário, né, político, isso só poderá ser feito de maneira escalonada. Não tem como fazer de uma vez só, né, mas não é que a proposta partiu da Secretaria da Fazenda. Mas, enfim, só para te deixar, né, de maneira bem clara aqui. A questão também da gente fazer então essa listagem, né, a gente colocar essa listagem no DO, a gente avalia, porque na verdade, né, isso veio à tona aqui na última reunião, mas no próprio ofício de vocês, aqui só está colocado, né, da gente fazer então a entrega dessa listagem. Então, eu até achei que isso, né, seria, né, que isso, né, já bastaria, mas nada impede da gente fazer a análise lá internamente para ver se tem algum problema de colocar uma lista com né, RF, nome, vínculo, onde está lotado, quando entrou, isso aí. Né, aparentemente, eu acho que não tem nenhum problema, né, mas não sei se pode, né, ter algum aspecto aí por trás da gente fazer, então, essa né, publicação em DO. Se não tiver, eu acho que não tem nenhum problema, acho que a gente pode avançar nesse sentido, né, mas já gostaria de já registrar aqui a entrega para o Sérgio da resposta oficial do governo com o CD, inclusive, com essa listagem toda que vocês vão ter esse acesso. Se do aspecto interno, né, jurídico e legal, não tiver nenhum problema de colocá-la no DO, tal como está posto aí, não tem nenhum problema, a gente avança nisso sem nenhum problema, não é nenhum óbice para nós aqui. Sobre a questão aqui do impacto, né, só para recolocar aqui, só para também que já preparar para o Cláudio aqui, que só retomando a questão lá do impacto, fazendo essa diluição, né, 2017, 2018, 2019, 2020, né, só para relembrar, a proposta é que já tenha um valor, né, novos valores de salário para 2017, para dezembro de 2017, não tem nenhum valor novo para 2018, tem um valor novo para janeiro de 2019 e tem um valor novo para janeiro de 2020. Então, o impacto de 2017 é o impacto de 2017, já com a folha nova de dezembro, em comparação ao que seria a folha de 2017 sem esse impacto. A de 2018, então, é o ano cheio em comparação ao ano de 2017, já com a folha reajustada de dezembro. 2019, a nova folha já com aqueles novos valores a partir de janeiro de 2019, comparação a 2018, e 2020 em relação a 2019. É sempre em relação ao ano anterior, com exceção no ano de 2017, que é em relação ao próprio ano, com e sem o reajuste. Então, só para retomar, né, que os impactos são de 15 milhões, 15,4 milhões para 2017, 81,4 para 2018, 53,1 para 2019 e 63,2 para 2020. Então, 15 milhões, 81, 53, 63 milhões. Né? Isso para abarcar aqueles cerca de 6.500 servidores, sendo que dos 6.500, 5.100 aproximadamente servidores aposentados e 1.400 servidores ativos, mais ou menos, 1.400, 1.500.
né, o que dá 73%, 74% de servidores já aposentados, né? Então, esse é o impacto que a gente mostrou lá da última vez. Acho que essas eram alguns pontos que eu queria colocar aqui, né, e colocar aqui da nossa parte, acho que a gente cumpriu, né, com o propósito desse GT, e assim como a gente também cumpre, né, em outros encontros que a gente faz em outros grupos, que a ideia é sempre mesmo a gente estar aberto, vir por parte do Executivo para contribuir com esses debates aqui. Vou passar a palavra para o Cláudio agora. Muito obrigado. Bom dia a todos, vereadores aqui presentes, o Sérgio do Sincep, Sueli. Importante registrar que a gente tem aqui a presença do Ricardo Melão, que é o nosso assessor lá da Secretaria de Gestão também, nos assuntos que envolvem principalmente os aspectos de portarias, decretos, leis e tudo mais. O que está sendo discutido aqui é qual é o obstáculo para a não evolução deste tema. Eu venho aqui com uma resposta de governo, como executivo, como representante do executivo. Não tem sido nenhuma novidade que o posicionamento da gestão que hoje está presente, que a prioridade é, sim, endereçar todos os temas voltados à cidade de São Paulo, aos cidadãos da cidade de São Paulo. É sabido, tem sido dito em todos os fóruns, o Sérgio, que aqui está, testemunha de vários e vários encontros com todas as entidades sindicais, de que nós estamos discutindo de maneira extremamente aberta todas as situações envolvendo gestão de pessoas, tanto os ativos quanto os inativos vinculados à cidade de São Paulo, no município. Nós estamos falando de uma população da ordem de mais de 210 mil servidores entre ativos e inativos, uma folha de pagamento da ordem aí de quase 17 bilhões de reais. Então, qualquer percentual que se refira é sempre muito recurso. E uma prefeitura que em 2017, já é sabido, o nosso déficit é da ordem de 7 bilhões e meio de reais para este ano. A prefeitura requer de uma série de ações, né? A cidade de São Paulo, o município, requer uma série de ações de redução de gastos, de eficiência em gestão, e isso tem sido feito de todas as formas, mas não é em alguns meses que se conserta muitos anos de uma série de variáveis aí que impactaram num gasto que não é compatível com o que se arrecada do ponto de vista de receitas na prefeitura. É verdade que estamos afetados por uma das maiores crises econômicas que esse país já viveu. A retomada não é simples. As projeções para o ano de 2018 não são diferentes do ano de 2017. O processo de estruturação do orçamento de 2018 está muito complexo para que as contas fechem, e muito dificilmente não serão fechadas as contas. Isso é um grande dilema para toda a administração pública, e ao mesmo tempo tendo que prestar serviços de qualidade em educação, saúde, segurança, entre outros tantos temas que são de responsabilidade da gestão. Dados que têm sido discutidos de maneira muito aberta com todas as entidades sindicais, nós temos sim um grave dilema com a questão da força de servidores ativos para dar sustentação a esta entrega de serviços de educação, saúde, novamente, como estou dizendo aqui, e segurança. Nós devemos chegar ao final de dezembro de 2017, talvez com o menor número de servidores ativos da história da prefeitura. As projeções indicam que a gente deve chegar com mais ou menos 120 mil servidores ativos. Fechamos em 31 de maio com 125 mil e viramos o ano de 2016 para 2017 com quase 130 mil. Então nós teremos uma redução de mais ou menos 10 mil servidores ativos
prestando esses serviços à sociedade, né, à cidade de São Paulo, à sociedade civil. Como fazer um chamamento de servidores para dar sustentação à qualidade da prestação à sociedade, sendo que não tem recurso. A grande verdade é essa. Nós estamos tratando aqui, acho que do ponto de vista de diálogo, em todos os aspectos, essa gestão tem se colocado de maneira muito aberta e tentando resolver problemas que vêm se acumulando há muitos e muitos anos. Então, para concluir aqui a minha colocação, o grupo técnico de todas as formas, de todas as áreas, tem discutido e tem debatido isso de todas as formas. O que parece que está efetivamente superado, de fato parece, né, é a questão jurídica. Tecnicamente, há uma série de restrições que ainda não foram superadas, mas a principal questão aqui envolvida é a questão financeira. Efetivamente, financeiramente, não há solução viável para o ano de 2017 e já aceno que em 2018 também, dado o nosso cenário de projeção de arrecadação versus os gastos, não indicam nenhum tipo de possibilidade de resolução deste assunto também no próximo ano. Então, de maneira formal, oficial, quando se trata aqui de eu somei aqui os valores escalonados que o Marcel trouxe, nós estamos falando de uma ordem de 213 milhões de reais de recursos que deveriam ser destinados à resolução dessa temática. A questão é que existem outras questões envolvendo, como já disse aqui, serviços básicos de saúde, de educação, de segurança pública, até de manutenção da própria cidade, que hoje são de fato prioridade. Então, de maneira formal, coloco aqui vereadores e grupos e demais representantes aqui da mesa, de que nós não endereçaremos este tema de maneira como grupo executivo para 2017 e 2018. Ok, então o Cláudio Costa, que é secretário executivo adjunto da Secretaria Municipal de Gestão, oficialmente nega a possibilidade de se fazer isso neste ano e no ano que vem. Lamento. Primeiro que eu queria dizer algumas coisas. É preciso, esse grupo de trabalho não se refere aos servidores de modo geral. Apesar de nós termos aqui um representante do sindicato, servidores, nós estamos tratando aqui apenas dos demitidos. Quando você coloca o problema de maneira geral, de quantos servidores tem o Estado, qual é o valor, o impacto que isso tem em qualquer crescimento, você está falando de um modo geral e a gente está tratando aqui de específico. Portanto, isso foi o que fez eles não conseguirem ser reparados nos seus direitos em todas as negociações de funcionários que teve ao longo desse tempo todo. Porque na hora que vai se discute o todo e não se discute o específico. Esse grupo de trabalho foi exatamente feito para você separar o todo desse pessoal. Mais ainda, o quadro econômico para 2018, ainda em que pese a sua projeção, eu discordo frontalmente. Primeiro porque os índices econômicos mostram uma retomada do crescimento econômico. Não creio que 2018 será pior ou igual a 2017, muito pelo contrário. Já 2017 tem sido melhor que 2016 e esse segundo semestre já está se mostrando melhor do que o primeiro. Portanto, dizer que a projeção para 2018 é a mesma, eu acho um equívoco. Mas isso é futurologia. De outra forma, nós estamos aqui num processo de desestatização, o que levará também a administração pública a ter um impacto menor orçamentário no seu custeio das mais variadas despesas que eles têm hoje, que a Prefeitura tem hoje. Fala-se, inclusive, em aumento da planta genérica de IPTU, portanto, um aumento de IPTU. E também uma coisa que não deve se fugir, eu acho que a administração tem que encarar isso
definitivamente do aumento de tarifa de ônibus, que vem consumindo um valor excessivamente grande sob a minha ótica, do orçamento. O subsídio é grande demais. Basta você verificar os municípios do entorno de São Paulo, as tarifas que têm sido praticadas e a tarifa que nós estamos praticando aqui. Ou seja, há uma definição de natureza política do prefeito de não aumentar a tarifa este ano, mas o ano que vem eu acho que ele está liberado para aumentar e deve aumentar, sob pena de cada vez aumentar mais. Aí é a questão de você discutir o seguinte: para onde eu devo pôr o recurso? No transporte coletivo, que parte da população, de uma população que precisa mais, deve ter esse benefício, ou eu devo usar esse benefício para outras categorias profissionais ou outras atividades da prefeitura? Essa é uma decisão de natureza política. Então, mesmo que você tenha o mesmo quadro econômico, o mesmo quadro orçamentário, você pode modificar na medida em que a tua prioridade passa a ser outra. Eu acho que a decisão do ponto de vista político, ainda, me desculpe, Cláudio, ainda que você tenha levado aqui a conhecimento da gente, eu acho que essa briga ainda não terminou. Do meu ponto de vista, ainda não. Vale a pena, no meu ponto de vista e no ponto de vista do vereador Toninho Vespoli também, cuja conversa nós já tivemos aqui ao lado. Acho que a nossa tarefa agora é ter o relatório final do grupo de trabalhos, esse relatório final fazendo todas as considerações, e me permita, Cláudio, que a decisão definitiva não seja dada neste momento. Acho que vale a pena que a gente busque, junto ao prefeito, sensibilizá-lo em função do relatório, de que o reajuste aos servidores é você reparar um prejuízo, você reparar uma injustiça que foi feita com uma parcela do funcionalismo público. E isso é facilmente de você demonstrar, é facilmente de você justificar, inclusive em relação a outra parcela do serviço público, que ao longo desse tempo foi, de alguma forma, beneficiada em detrimento desta outra que foi prejudicada. Então, penso que o prefeito tem sensibilidade suficiente para olhar isso com viés da reparação da injustiça e não sobre viés estritamente econômico. Então, me permita, nesse momento, encaminhar dessa forma. Mas eu fico feliz que, pelo menos, o governo tenha a coragem de dizer o não. É muito difícil você fazer isso. Normalmente, a decisão é sempre: vamos ver, vamos avaliar, vamos, e o vamos fica para nada. Prefiro esse não do que um sim que não vai ser cumprido. De qualquer forma, acho que a luta não se esgota aqui, não. E, para isso, pediria que, como último esforço desse grupo, se fizesse o relatório final e que seja um texto comum ao grupo todo, né, que participou. Apenas peço que o relatório traduza exatamente um estudo que foi feito, e não e as propostas de solução que o próprio grupo pode dar, eventualmente, ou não. Se também constranger, não faça. Mas eu queria só que deixasse claro qual é o histórico e qual é a perspectiva de reparação. A partir daí, acho que é um trabalho de, eventualmente, convencimento do prefeito de que uma solução para isso deve estar nas prioridades do governo e não ser tratado como uma coisa mais geral do funcionalismo como um todo. Era isso. Pois não. Só uma dúvida. Eu estou entendendo que esse impacto que vocês estão falando no orçamento é o impacto
já com a reparação, é só a reparação ou só o que significa o salário desses funcionários hoje? Já era o impacto já da proposta da minuta que o próprio Sindicep fez, né? Que é com os novos valores de salário. A questão que ele pergunta é o seguinte: esse valor engloba já o salário atual acrescido? Não. É só o impacto. É só o impacto. Isso, exatamente. É só aquele acréscimo em relação à folha. Não é. Tá bem. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Não? Podemos encaminhar dessa forma, então, de realizar o relatório final e, a partir daí, vereador, a gente vê como é que encaminha politicamente? Pode ser assim? Pode sim. Eu acho que convém. Eu só gostaria, Mário, por favor, de deixar registrado aqui que esse esforço que nós estamos fazendo de superação dessa questão histórica dentro do funcionalismo público municipal, ele é um esforço suprapartidário. Ele não se caracteriza, em momento algum, por qualquer tendência, porque ele se estende historicamente desde antes da democracia, certo? Nós estamos aqui desde o tempo em que nem partido não tinha. Bom, esse esforço, no meu entendimento, é um esforço histórico, sim, porque é uma questão de transição entre um regime e outro que não se completou. Claro que não é só em relação ao serviço público municipal que essa transição não se completou. Sob vários outros aspectos, também essa transição, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas, sofridamente, essa transição não aconteceu para nós, para esses 6.451 servidores que seriam atingidos caso a reparação fosse feita, né? Seriam 6.451 servidores atingidos. Esses servidores estão vivos e a gente está se recusando a ser enterrado vivo. Obrigada a todos. Espero que a gente saia daqui com algum encaminhamento possível para que essa luta não termine aqui. Obrigada. Mário, eu queria registrar aqui, primeiro que eu vou protocolar com os dois gabinetes a proposta de relatório para a gente avaliar e ver se a gente fecha um relatório para a gestão também, opinar, né? Na realidade, o ideal é que o relatório seja assinado por todos os componentes do grupo mesmo. Ok, né? A gente já manda para vocês, depois a gente já dá uma conversada e manda para a gestão também. Tá bom? Mas eu queria só, o Cláudio citou a participação minha e do Sindicep na mesa de negociação, no sistema de negociação permanente, e eu vou manter minha divergência aqui, não é nem divergência de opinião, é de dados mesmo, com relação à situação do caixa da Prefeitura de São Paulo. Né? Nós estamos com um orçamento, os dados mais recentes falam de 800 milhões a mais do que no orçamento arrecadado no ano passado, no mesmo período, cerca de 3 bilhões gastados a menos, né, ou cortes ou congelamentos, em termos de 3 bilhões. E um caixa, que a Folha de São Paulo chegou a falar de 13 bilhões, né, mas que no mínimo de 7 bilhões ele existe um caixa de 7 bilhões hoje na Prefeitura de São Paulo. Né. Então, assim, entendemos a situação que nós temos que ter um olhar cuidadoso para frente de tudo, mas não concordamos com o discurso do rombo ou do déficit da Prefeitura que justifique qualquer coisa que seja feito, qualquer corte, qualquer congelamento, qualquer impossibilidade. Acho que não é esse o discurso. Acho que o discurso do ser cauteloso é uma coisa, o discurso do rombo, do coisa, ele traz uma visão tão pessimista em relação à realidade de São Paulo que não condiz com a verdade. Né? Eu acho que alguns jornais da grande imprensa já deixaram isso muito claro, e a gente tem os dados que o Diese faz o estudo a partir da publicação mesmo da Secretaria de Gestão. Só para registrar isso, então, que é importante, que a gente acha que é possível uma solução, sim. Eu concordo com o encaminhamento do vereador Mário Covas Neto, que a gente não para por aqui. Obrigado.
Muito bem, então acho que o encaminhamento é esse mesmo. E acho que não há nada mais a ser tratado, então agradeço a presença de todos. E se for o caso, a gente faz uma nova reunião, mas não acredito que hoje, pelo encaminhamento, será necessário. De qualquer forma, agradeço a presença de todos e se tiver alguma reunião, vocês serão informados, ok? Obrigado e bom dia a todos.